Então, gente, eu não sei se vocês têm esse sentimento também, mas muitas das vezes quando eu começo a me sentir frustrado ou eu começo a me sentir realmente insatisfeito com alguma coisa ou alguma situação ou com algum local, eu começo a querer mudar. Eu começo a querer realmente eu começo a ficar muito mais estressado em várias situações, às vezes situações tão simples, que podem ser resolvidas de uma maneira também tão simples, eu começo a colocar problemas em tudo. Eu não sei se vocês também são assim, mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse pensamento também que eu tenho muitas das vezes de querer essa mudança rápido ou quando eu começo a ficar muito estressado ou insatisfeito com alguma coisa, eu automaticamente faço às vezes uma mudança muito radical. E algumas situações que já aconteceram, por exemplo, foi a questão da própria viagem, né, do próprio mochilão. Apesar que eu não, hoje em dia eu consigo compreender que eu não uso a viagem em si para escapar de problemas, mas querendo ou não, ele é um tipo de situação que eu uso também para isso, mas não é o foco principal porque realmente eu amo viajar, né? É um estilo de vida que eu quero realmente manter e continuar, porque eu tinha isso, mas eu perdi com o tempo. Mas tudo bem também, porque a vida é bem isso, né? A vida é um ciclo que nada é permanente. Então, essa questão da transformação nesse sentido, para mim, é muito importante. E às vezes, quando eu estou num processo de muita pressão ou de muito estresse também, ou que eu já estou esgotado, tanto fisicamente ou emocionalmente, eu tento buscar realmente me desvincular o máximo possível de certas situações que me remete a isso. Por exemplo, se eu estou num trabalho onde que eu sou vendedor, um exemplo, eu sou um vendedor e eu trabalho com isso há muitos anos e já estou muito saturado, muito estressado com esse tipo de trabalho. Então, automaticamente eu associo que tudo me remete ao atendimento ao público é uma coisa chata. E automaticamente eu tento desvincular isso completamente. Então, quando eu vou fazer esse rompimento, eu já tento não buscar opções que me remetem a isso ou que me fazem lembrar isso ou vivenciar de certa forma. Até eu me tranquilizar, sentir em paz novamente ou emocionalmente equilibrado e eu posso lidar com essas questões novamente. Então é como se fosse um escape. De certa forma, sim, eu me sinto muito nesse ponto que eu não aceito, às vezes, tão fácil, eu aguento muita coisa. Então qualquer coisinha que tá me irritando ou que foge um pouco do que me deixa em paz, tanto fisicamente ou emocionalmente, eu tento sempre fazer essa fuga, mas para tentar encontrar o equilíbrio novamente, porque isso não sei se é muito positivo ou negativo, mas normalmente eu não aceito muito bem essas questões. Então, tipo, se eu já não estou satisfeito em um lugar, aí eu começo a ficar muito com pensamentos muito frenéticos no sentido de tipo, não, eu não aguento, eu vou estourar a qualquer momento. Mas aí eu preciso dessa mudança, aí eu preciso realmente. Por isso que a viagem, de um certo modo, ela sim pode ser uma questão de tentar sair disso, né, da rotina, porque eu acho que a rotina, quando pega pra mim de um jeito bem negativo ou bem cansativo, eu tento sempre buscar alternativas, né? Então a viagem pra mim é uma delas. Aí eu acabo me sentindo que eu começo a crescer também, porque eu acho que pelo menos eu sinto isso. Eu não sei vocês, se vocês sentem esse mesmo pensamento ou esse mesmo sentimento sobre a vida de vocês como um todo, deixa aqui nos comentários também, pra eu não me sentir como um completo maluco. Então é isso. Às vezes eu vejo que, por exemplo, eu estou em uma situação específica, por exemplo, e já não estou satisfeito, eu não sinto que eu estou evoluindo, eu não sinto que eu estou mudando. Então isso me incomoda e muito. Eu acho que chega nesse ponto principal da questão de fazendo uma coisa que já está me deixando emocionalmente abalado ou fisicamente também. Eu acho que chega nessa questão principalmente que é da mudança, porque eu acho muito ruim quando você tá numa situação muito confortável e isso é muito louco pra mim, porque às vezes também quando eu estou numa situação muito confortável,
e eu estou me sentindo super confortável, cômodo no lugar, eu também eu começo a me sentir incomodado, porque eu sinto que eu não estou crescendo ou evoluindo de todas as formas, tanto espiritualmente ou emocionalmente ou fisicamente ou enfim, não importa, mas eu sinto que eu não estou tendo uma evolução. E quando eu estou viajando, para mim eu já sinto isso porque é uma coisa nova, o tempo todo eu estou aprendendo. Por exemplo, quando eu viajo para fora do Brasil, por exemplo, estou aprendendo uma cultura nova, um idioma novo e também vendo pessoas novas, né, com outro tipo, é uma cultura diferente. Então isso me instiga e estimula bastante na questão de realmente viver. Às vezes também, por exemplo, quando eu era CLT, eu me via muito nesse ponto de tipo, tô trabalhando aqui, fazendo a mesma coisa todo mês. Todo dia a mesma coisa. E eu não sentia evolução, sabe? Eu acho que dependendo do trabalho que você faz, se for um trabalho, por exemplo, eu trabalhava como atendente em um shopping, né? E era de um mundo. Era uma loja muito, assim, legal, que eu sempre gostei, né? Dessas questões, que era do mundo geek. Então tinha Funko Pop, tinha, enfim, tudo que era voltado para decoração, mas no mundo nerd, né? Então eu gostava muito de trabalhar lá. Porém, não me agregava muito como pessoa e às vezes eu fazendo algum outro conteúdo ou fazendo algum outro trabalho que talvez usa mais a criatividade, para mim era muito mais interessante, porque estava sendo estimulado, né? E querendo ou não, estava crescendo também de certa forma, abrindo os horizontes, podemos dizer. Mas eu sinto que às vezes que eu acho que tipo o não crescimento também de certa forma é importante você ter esse momento também de tipo você não precisa estar o tempo todo aprendendo ou conhecendo, sabe? Porque também é cansativo quando tem tudo em acesso. Mas pra mim pega muito quando eu tô muito acomodado e eu sinto que eu não tô crescendo, mudando minha vida, sabe? Minha vida não tá andando de alguma maneira. Aí eu sinto a necessidade de pegar e viajar também. Não sei vocês, mas eu tenho muito disso, tenho muito essa necessidade de estar me movendo para me sentir acontecendo alguma coisa. E inclusive nessa época aí do trabalho, eu comecei a sentir ficar num certo ponto que eu não, além de não me sentir que eu estava crescendo de alguma maneira, mas eu também comecei a me sentir muito, tipo, preso. Também uma vida muito monótona. Então, tipo, eu tava me sentindo realmente, tipo, eu somente estou sobrevivendo. Eu não estou vivendo. Então, quando eu começo a ter, entrar nesses parâmetros, né, dessas situações, no caso, eu começo a perceber que eu não estou vivendo, né? Eu não estou tendo aquela energia interna, aquele fogo interno de algo novo, né? Então, eu acho que o novo é muito bom porque ele estimula isso, né, internamente, e as pessoas, grande parte das pessoas, estão em prol só do trabalho mesmo, de focar ali em trabalhar, 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 casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, e não muda isso, e isso deixa as pessoas doentes. E eu percebo muito isso porque eu pego o exemplo, por exemplo, da minha mãe, que ela passou a vida toda só trabalhando. Eu não via muito minha mãe nesse sentido de sair para aproveitar a vida. Às vezes ela pegava uma viagem ou outra, mas era uma coisa muito rara, sabe? E hoje ela ainda é nova, né? Ela tem 52 anos, então. E esse ano ela faz 53, mas ela já foi diagnosticada com a doença de Parkinson. Então, no final das contas, é uma doença que limita muitas pessoas também, né, de certa forma. E eu vejo que não é muito falado, até porque quando ela comentou comigo isso, eu estava voltando da Argentina e ela virou pra mim e falou, né, que tem a doença. E inclusive quando eu tava fazendo um mochilão pela Argentina, ela tava andando na rua, porque a doença de Parkinson, para quem não sabe, ela mexe com a questão da lente, ela deixa o músculo mais lento, né? Então, alguns movimentos que a pessoa vai fazendo pode travar, enfim. E tem a questão do tremor também. Então isso influencia, então é a questão dos movimentos. E ela tinha mandado, quando eu estava na Argentina, minha irmã não mora mais aqui no Brasil, ela está morando em Portugal. Então ela mandou pra mim mensagem falando que ela tinha caído, né? E ela machucou o rosto todo. Ela cortou a boca porque ela perdeu o movimento. Ela falou que foi atravessar a rua e olha que perigo. Atravessando a avenida lá perto de casa. E ela foi atravessar e ela não sabe o que aconteceu, mas perdeu, acho que o movimento das pernas e caiu.
Então, tipo, é uma coisa muito complicada, porque eu fico, às vezes, pensando nisso, né? Sobre na questão de como a vida realmente é muito curta e a gente perde muito tempo fazendo coisas que a gente não quer, que a gente não tem esse desejo, sabe? Então, a gente acaba perdendo a criatividade, a gente acaba perdendo o ânimo de fazer as coisas. A gente acaba perdendo a vontade, muitas vezes, de viver, né? Pessoas que podem chegar nessa situação. E eu vejo que é bem complexo porque é uma coisa que as pessoas acabam se perdendo nesse meio e às vezes a pessoa até percebe que realmente ela está nesse ciclo, mas não consegue ver saída, não consegue ver outras alternativas, né? Então, para mim, quando eu fiz meu primeiro mochilão em 2019, eu percebi que teve realmente eu consegui perceber que tem alternativas sim. Até mesmo seguindo canais no YouTube que já são bem famosos, que na época eu acompanhava, eles faziam viagens, por exemplo, bem roots, que era o do canal do Eliezer, né? Que eu acho que é Via Infinita, se não me engano. Eu acompanhava muito ele na época, e ele estava na época fazendo um mochilão bem roots, assim, na Europa. Então, querendo ou não, esses canais, assim, me estimulou bastante. Não só do Eliezer, enfim, de outros mochileiros também me estimulou bastante para conhecer esse outro meio, né? De poder viver mesmo a vida. Por isso que hoje em dia eu não me vejo muito ser CLT nesse ponto, por conta do. Não de que eu vejo que o CLT seja uma coisa ruim, porque não, eu acho que o CLT, como eu comentei no vídeo anterior, ele tem seus benefícios, né? Ele tem seu lado positivo de certa forma, mas ele prende muito. E pra mim eu sinto que realmente, eu não sei dizer, mas eu sinto que a minha pessoa, né, no caso, não é uma pessoa que eu acho que eu não nasci no sentido pra ficar preso, sabe? Eu sinto muito incômodo. Eu sei que grande parte das pessoas não tem esse incômodo, super consegue viver, né, fazer as coisas, mas eu não. Eu consigo, realmente, quando eu começo a me sentir preso, eu começo a ter esses pensamentos assim, tipo, não, eu vou estourar a qualquer momento, eu preciso realmente fazer coisas que eu me sinto bem e coisas que vai me agregar como pessoa mesmo, sabe? Quando eu fui fazer meu primeiro mochilão, muitos amigos próximos falavam, não, mas isso é escravidão, você tem que trabalhar, sei lá, 4 horas para ter alimentação e hospedagem e não sei o que, mas e não receber o dinheiro, né? As pessoas ficavam muito indignadas porque você trabalha, como no voluntariado é assim, né? Você trabalha e você não recebe dinheiro. Então muitas pessoas ficavam tipo, como assim? Você não vai receber dinheiro? Porque as pessoas associam que o trabalho está necessariamente vinculado ao dinheiro. E não, porque você consegue fazer vários trabalhos e você não precisa do dinheiro. O dinheiro realmente é o dinheiro que você recebe é o seu tempo gasto ali, né? Mas você também pode gastar o seu tempo, mas receber outras coisas em troca. Então eu acho muito legal do voluntariado isso. Óbvio que tem voluntariado também que realmente é muito ruim. Não vou romantizar, né, o mundo dos voluntariados, porque realmente tem gente que não entende a essência do voluntariado, porque o voluntariado em si, pensando nessa questão da viagem, a ideia principal é você trabalhar um pouco em troca de hospedagem e às vezes alimentação e também a troca de experiência. Então, tipo, você vai estar aprendendo uma coisa nova ou você vai ensinar o seu anfitrião uma coisa que ele também não saiba. Então, é muito interessante isso quando você viaja para fora do Brasil, porque ali eles têm uma outra vivência e você tem uma outra vivência. Então, vocês compartilhando isso agrega, sabe? E isso é muito legal, porque você se torna um ser, podemos dizer, melhor, né? Não sei se esse seria o termo mais lógico ou mais correto, mas você se torna mais potente no que você talvez deseja e você consegue perceber que às vezes a sua criação, como você foi criado, principalmente na nossa cultura aqui atualmente, né? Tipo, a cultura dentro do Brasil. Porque às vezes a gente pega a América Latina, mas está, por exemplo, a Argentina. Eles têm uma cultura muito parecida, né, com a nossa. Mas ainda assim são culturas diferentes. Então, pegar essas diferenças para agregar em você como pessoa, isso para mim é fantástico. E eu percebo isso porque
a questão, por exemplo, de você fazer uma viagem e às vezes na cultura, sei lá, vamos pegar um exemplo do que é ser homem, por exemplo, que é um ponto que pega muito na nossa sociedade também, atualmente. Eu acho que essa questão da masculinidade tóxica, né? Mas a gente pega o exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, o que é ser homem é uma coisa, né? Quando você pensa no que é homem, tem uma estética aqui da figura masculina, enfim. Mas se você vai, sei lá, no Egito ou não sei, em algum outro país, às vezes a figura masculina é outra. Apesar que sim tem uma essência universal do que é homem. Então, querendo ou não, homem é meio que privilegiado em todas as sociedades. Isso é uma coisa em comum que tem. Mas são diferentes. Até pegar também épocas diferentes. Antigamente, tipo, na época do Egito, enfim, dessas coisas, homem usava maquiagem, homem usava saia, enfim, tem todas essas coisas. E vai mudando, né? Porque é uma construção, e tudo é uma construção social. Então, pra mim, viajar é muito bom porque ele consegue, tipo, tirar essas coisas, sabe, de mim. E eu consigo ver outros pontos de vista. E sobre essa questão, por exemplo, podemos pegar até um outro exemplo, que seria do abacate. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte do abacate, de ser consumido com açúcar, né? Ou como vitamina. Então, tipo, a gente tem essa questão de comer o abacate doce. Mas quando você vai aqui no vizinho, nos países vizinhos mesmo, sei lá, no Peru, enfim, a América Latina como um todo, eu acho que o Brasil acho que é o único país que consome o abacate com açúcar. Tem um outro país também que consome, mas não está dentro da América Latina. Então os demais países consomem abacate salgado. Eles colocam na salada, eles colocam, enfim, faz guacamole, em pratos salgados. E isso já é uma diferença cultural, porque, tipo, você está experimentando uma pessoa que, sei lá, vamos pegar um cidadão brasileiro que nunca comeu, nunca viu esse ponto de vista do abacate, né? Sempre consumiu como doce, e, enfim, sempre foi isso e para ele é essa verdade. Então quando ele vai, viaja, ele vê, nossa, a pessoa está utilizando o abacate como uma salada. Então, querendo ou não, expande, sabe, a consciência. Apesar que esse exemplo que eu estou dando é um exemplo muito fútil, né? Muito pequeno, mas eu acho que é essa dimensão que é o ponto principal que eu tento chegar aqui nesse vídeo, que é para mostrar que, tipo, a gente em movimento, a gente consegue o tempo todo tá crescendo nesse sentido, sabe? E a gente não consegue ter essa mente limitada que, tipo, essa é a minha verdade e não estamos abertos para algo novo. Então, sim, a gente tem que estar aberto para o novo. E principalmente para quem viaja, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a viagem faz você crescer nesse sentido, né? Mas não necessariamente só viajando, você pode às vezes estar num lugar fixo também, mas sei lá, receber viajantes, por exemplo, utilizando a plataforma da Couchsurfing. É um exemplo, né? Às vezes você mora sozinho e você tem um quarto ou uma cama para compartilhar, você pode receber esses viajantes de outros lugares, né? Então, eles vão trazer essas experiências para você. Você necessariamente você não precisa estar viajando para ter essas experiências. Então, eu vejo que a viagem para mim é muito bom. Então, quando eu começo a ficar estagnado nesse sentido, estando na cidade, independentemente se eu estou trabalhando como CLT ou se eu trabalho por conta própria, eu começo a querer ter essa mudança porque eu começo a sentir falta, sabe? De algo que vai me agregar como ser humano. E não sei, não existe a verdade, né? Porque esse é um estilo de vida que pra mim cabe. E às vezes pra você que está assistindo esse vídeo não caiba isso, né? Porque às vezes, enfim, eu entendo que tem vários fatores, né? Sobre essa questão da mudança, porque é bem complexo, na verdade, mas é muito individual também. Então é importante, eu acho que cada um entender, sentar, pensar, refletir e ver o que cabe para cada um, né, de nós, porque cada um tem o seu feeling, né, suas questões, os seus fatores externos, internos. Então, eu estou compartilhando um pensamento meu com a minha realidade, com o meu feeling, né, com meus sentimentos, com as minhas experiências e com o meu externo também, de certa forma.
mas cada um vai ter uma experiência, até porque tem pessoas que já têm filhos, então às vezes pode ser um pouco mais complicado, mas dá sim para alinhar, porque eu já conheci viajantes, por exemplo, que viajam com os filhos, mas é um pouco mais complexo, então tem que saber. No meu caso não, então pra mim é bem mais tranquilo, porque, por exemplo, se eu tô aqui agora e eu decido realmente estar, estou cansado daqui, eu posso muito bem pegar e sair, sabe? Porque eu não tenho essas questões que me prendem, né, no caso. E mas atualmente eu tô aqui mais pensando dos trabalhos, né? Porque querendo ou não, é um trabalho que tá me dando um retorno legal. Então tô pensando esse ano realmente permanecer ainda, mas ano que vem já quero estar voltando, né, a viajar. Não sei como vai ser porque a gente nunca sabe do futuro, a vida é essa, e eu não vou planejar tanto, mas o meu planejamento atualmente é juntar um pouco mais de grana para poder voltar a viajar, mas eu gosto sim do planejamento também, mas claro que eu estou aberto também para o não planejamento. E é isso, é igual o meu primeiro mochilão. Eu sempre falo do meu primeiro mochilão porque ele é como a base que eu tenho principal, porque nele que eu consegui encontrar algumas dessas questões e conseguir refletir também sobre elas. Mas pra mim é muito importante isso e eu acho que é isso. O vídeo, na verdade, não tem muito intuito, eu só queria compartilhar um pouco do pensamento também que eu tive e como eu também estou nesse exato momento. Mas daqui uns meses pode ser que eu já esteja em outra situação, outro pensamento, enfim. Tudo muda, né? Nada é estável. E é isso que é o bonito da vida, né? Porque nada é permanente. E eu tô olhando ali para uma planta, me veio essa frase agora, que é: quando a flor ela nasce, ela chegou na sua iluminação. E a gente está em busca disso, né? Da nossa iluminação. E a gente ser a nossa melhor versão também. E eu acho que é importante ser a nossa melhor versão no mundo que estamos vivendo atualmente. Porque sem a nossa melhor versão, sem autenticidade, é complicado. Senão você vai seguir a manada e é muito difícil a gente sair dela. E eu já tô entrando nela de novo. Por isso que eu tô tendo esses pensamentos atualmente, porque é pra lembrar o que eu quero e o que eu desejo. O meu sonho, né? Realizar os sonhos. Nem sempre a gente vai conseguir realizar, mas estamos aí pra isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso gostaram, curtem, compartilhem, comentem. E deixa aqui também nos comentários o que vocês acharam, os seus pensamentos, se vocês concordam com o que eu falei ou discordam. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Tchau!